Apple, Google, Nvidia, Cisco e Oracle, gigantes da tecnologia e empresas bilionárias que fazem parte do ranking Fortune das 100 empresas mais valiosas do mundo. Só que, além disso, elas têm outra coisa em comum. Todas elas foram financiadas pelo mesmo fundo, o Sequoia Capital. Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas com certeza usa soluções que ele ajudou a saírem do papel. GitHub, Instagram, PayPal, WhatsApp, Yahoo, YouTube, Zoom são apenas algumas das empreitadas que receberam capital do fundo. E até mesmo a SpaceX de Elon Musk também se firmou graças ao capital do Sequoia. E essas são apenas algumas das empresas que tiveram investimento desse fundo, sem contar outros investimentos que não são públicos ou conhecidos. O que faz com que, sem sombra de dúvidas, o Sequoia Capital seja o fundo de capital de risco de maior sucesso do planeta. Só que nem tudo foram flores na trajetória do fundo. E nesse vídeo você vai conhecer como surgiu o negócio que possui mais de 5 trilhões de dólares em ativos, mas permanece extremamente discreto, principalmente para o público comum. Famoso por acreditar em diversas startups e ter se tornado uma espécie de dono do Vale do Silício, o fundo Sequoia acumula uma série de êxitos e um patrimônio combinado de trilhões de dólares. Mas, apesar disso, nem sempre o fundo tem sucesso. Aliás, na maior parte das tentativas, ele vê o seu dinheiro ir embora. Em média, de cada 4 startups apoiadas por um fundo de capital de risco, 3 vão à falência pouco tempo depois. Isso sem contar os investimentos que não são totalmente perdidos, mas não geram nem de longe o retorno esperado. Dentre as empresas que vão à falência, estão negócios de todos os tipos e também com todo tipo de fundador, como por exemplo, a corretora de criptoativos FTX, que deixou de existir e simplesmente sumiu com o dinheiro de seus clientes. Nela, o Sequoia tinha investido 150 milhões de dólares, que também sumiram. E a FTX não foi o único caso em que os fundadores enganaram o mercado e o próprio fundo. Mas ainda assim, o Sequoia acumulou excelentes retornos ao longo dos seus mais de 50 anos de atuação, em que já investiu em mais de 1.800 empresas, o que faz com que literalmente ele seja o maior financiador do Vale do Silício. Tudo começou com Don Valentine, um nova-iorquino que chegou ao sul da Califórnia na década de 50. Na ocasião, começava a nascer o que mais tarde seria conhecido como Vale do Silício. A região passava a se desenvolver em torno da indústria dos semicondutores. Don começou a trabalhar em uma das principais indústrias da região e aquela que é considerada o embrião do Vale, a Fairchild Semiconductor. Por lá, ele se manteve durante 7 anos até ir para a concorrente National Semiconductor. Na concorrente, uma coisa chamou a atenção de Don. A National fornecia equipamentos para uma série de empresas nascentes de tecnologia, mas jamais havia patrocinado ou financiado nenhum tipo de empreitada na região. E ao ver o sucesso explosivo dos negócios na região, ele percebeu que havia uma enorme oportunidade para investidores. A ideia dele era reunir as pessoas mais ricas da região para criar um fundo de investimentos em startups do Vale, a começar pelos chefes de sua empresa que rejeitaram a ideia. Mas, apesar das negativas, ele vislumbrava que as indústrias de semicondutores ficariam para trás e que as grandes oportunidades eram as empresas de tecnologia que elas forneciam. Inicialmente sem apoio, ele mesmo começou a investir nas startups e em pouco tempo chamou a atenção do fundo Capital Group. Até então, Capital Group atuava apenas como fundo mútuo, mas eles vislumbravam que as empresas nascentes no Vale do Silício poderiam proporcionar ganhos exponenciais. Só que eles não sabiam exatamente como alocar capital nessas empresas. E era aí que o conhecimento de Don Valentine entrava. Foi dessa forma que, com a união do dinheiro da Capital e do investidor Don Valentine, que seria criado o Sequoia Capital em 1972, que começou com um total de 3 milhões de dólares em valores da época, para investir nas mais diferentes startups que surgiam na região. O nome Sequoia vem da árvore que dura por milhares de anos, reforçava a intenção de que o negócio se perpetuasse como tem se perpetuado até hoje. Um dos primeiros investimentos foi uma empresa que definiria o mercado de videogames, a Atari. O
aporte foi de $600 mil e em pouco tempo rendeu um excelente retorno para o fundo, quando a Warner adquiriu a empresa de games. E o maior valor da Atari não estava na empresa em si, nem em seu capital e muito menos em seus fundadores. O grande valor era o empregado da Atari, Steve Jobs. Isso mesmo, o lendário cofundador da Apple trabalhava na empresa e decidiu deixar o negócio para fundar sua própria empresa. Para tirar a empresa do papel, ele abordou o dono da Atari, Nolan Bushnell, e ofereceu 33% do negócio em troca de $50 mil. Nolan recusou, mas indicou que Steve conversasse com Don Valentine. A conversa só aconteceu meses depois, quando a Apple já estava em operação. Mas, encantado com Steve, Don aceitou investir $150 mil na Apple e por uma participação bem menor do que a oferecida a Bushnell. E assim surgiu o primeiro grande investimento na Apple e um acerto explosivo do Sequoia, que saiu do negócio 2 anos depois com um retorno de $6 milhões. Apesar do lucro, a venda não aconteceu por vontade de Don, e sim por pressão dos acionistas do negócio, que precisavam de liquidez no fundo. Mas essa não foi a única grande oportunidade que o Sequoia agarrou. Em 1982, o fundo investiu na empresa de games Electronic Arts e em 1983 na empresa de tecnologia Oracle. 2 investimentos que deram ótimo retorno com pequenas participações acionárias. Mas até então, o Sequoia conseguia apenas pequenas participações nas startups e eles queriam muito mais. Queriam grandes participações e enormes retornos. O primeiro grande acordo foi no final da década de 80, com a Cisco, uma startup de tecnologia que precisava desesperadamente de dinheiro e aceitou ceder 32% do negócio ao fundo por $2,5 milhões que salvariam o negócio. Só que além do dinheiro, Sequoia também agrega outros valores às empresas que investe, como ajuda em gestão, network e muito mais, o que faz com que o fundo seja conhecido por oferecer o chamado Smart Money, o dinheiro inteligente que, além de capital, também oferece outros valores às empresas investidas. E se você quiser conhecer mais sobre como conseguir financiamento inteligente para a sua ideia, leia o livro Smart Money de João Kepler, um verdadeiro manual para quem precisa se capitalizar no mercado. O investimento na Cisco, apesar de relativamente alto, gerou um retorno absurdo para o Sequoia. Isso porque, em seu auge durante o ano 2000, a Cisco foi considerada a maior empresa do mundo, com valorização de $568 bilhões. Não se sabe exatamente quantas ações da Cisco foram liquidadas pelo Sequoia durante esses anos, mas se sabe que houve um retorno astronômico que fez com que o Sequoia pudesse continuar abocanhando outros negócios. Dentre os mais notáveis estão investimentos na Nvidia em 1993 e no Yahoo em 1995. Isso ainda nos primórdios da internet. Só que à medida que surgiam empresas cada vez mais tecnológicas que moldavam a economia digital, o próprio Don Valentine sentiu que não conseguiria acompanhar o desenvolvimento do mercado e, por causa disso, ele passou o bastão para os executivos Doug Leone e Michael Moritz, que passaram a comandar o Sequoia. Sob novo comando, o Sequoia investiu no Google e no PayPal em 99, em 2003 no LinkedIn, em 2005 no Kayak e no YouTube e em 2009 no Dropbox. Com mais ousadia e conhecimento do novo mercado que estava surgindo, os dois decidiram investir em empresas além dos Estados Unidos e assim investiram em negócios na Índia e na China, com investimentos notáveis em grandes negócios dessas localidades. Dentre os mais famosos, o Alibaba e a ByteDance, dona do TikTok. E mais recentemente, o fundo também dominou o mercado móvel com investimentos no Airbnb, Evernote, WhatsApp, Instagram, Zoom, Figma e vários outros. Ao longo dos anos, o fundo recebeu novos comandantes e atualmente está sob nova liderança, mas ainda assim os fundamentos continuam os mesmos e eles continuam fomentando desde o mercado de tecnologia até a empresa de foguetes de Elon Musk, a SpaceX, o que faz com que eles estejam em negócios do passado, do presente e do futuro. E infelizmente, Don Valentine faleceu aos 87 anos em 2019, mas seu legado continua vivo. E o fundo faz jus ao seu nome, ao permanecer já há mais de 50 anos com sucesso e por manter sob seu controle mais de $5 trilhões em ativos. Você tinha ideia de um negócio tão poderoso assim? Qual outro negócio você quer conhecer melhor? Compartilhe com a gente nos comentários.